Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, saudáveis, né? Dentro de casa, né? Só aguardando a hora de nós retornarmos para a escola, não é verdade? Bom, pessoal, nós vamos para a nossa aula de redação da semana. Estão preparados? Então, vamos lá. Para relembrar um pouquinho do que nós vamos fazer hoje, né? Eu vou abrir aqui um slide e vou dar uma explicadinha de novo, fazer uma revisãozinha do assunto para que vocês lembrem e produzam a atividade de hoje assim magnificamente bem, certo, pessoal? Então, vamos para o slide. Uau! Bom, esse slide, né, nós apresentamos semana passada, mas para fazer uma revisãozinha, voltamos a ele. Vamos lá. Como hoje vocês vão produzir um poema, certo? Então, eu voltei esse slide para que a gente revesse os conceitos, que isso é bastante importante quando a gente vai produzir uma atividade. E a gente tem que voltar e rever como é aquela coisa, o que é aquela coisa. E, nesse caso, a gente vai rever poema visual e também poema verbal para que a gente possa entender as diferenças, certo? Vai que vocês tenham esquecido, né? Porque a semana é comprida, vai que vocês fizeram muitas coisas e esqueceram do que se trata. Então, vamos lá. Bom, o poema verbal, né, é formado por palavras organizadas em estrofes e versos, podendo não ter rimas, podendo ou não ter rimas, não é verdade? O que é que acontece, pessoal? O poema verbal, quando vocês veem assim, vocês só veem o quê? Aquela formação somente de letras, né, sem figuras nem nada, formada o quê? Formada por estrofes e versos. O que são estrofes? São o agrupamento de versos, não é isso? Podendo ou não ter rima. Às vezes é um poema... Gente, poema pode não ter rima, professora? Claro que pode. Ele não perde a essência dele poética por ele não ter rima, certo? Agora vamos lá. Poema visual, que é o que nós estamos vendo desde a semana passada, né? Caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais, brincando com a disposição de palavras, apresentando diversos elementos gráficos, né? Desenhos ou formas, criando relação entre o conteúdo e a forma, possibilitando diversas interpretações, não possuindo estrofes e nem versos bem definidos, como no poema que ele é somente verbal, não é isso? As estrofes e os versos, eles são bastante definidos, os espaços, eles tem uma lacunazinha entre uma estrofe e outra que é para separar, não é verdade? Aí a gente vai o quê? Vai perceber que ali são estrofes, já no poema visual, não. No poema visual, além da questão poética, né? Ele traz uma imagem que se liga justamente à questão poética. É como você não pode ler uma tirinha, você não pode ver uma história em quadrinho sem unir a imagem à parte verbal. Então, no poema visual é a mesma coisa, você tem que unir a parte visual, ou seja, a parte visual, isso mesmo, Karine. A parte visual, a parte verbal, para entender do que se trata, certo? Bom, do slide, somente isso. Agora vamos, pessoal, para o nosso livro didático, para a página 65 e ver o que é que o livro nos propõe de atividade para hoje. Vamos lá? Bom, aqui no livro, na página 65, tem produção de texto, poema, e vão sair, eu sei que vão sair belíssimas coisas daí, certo? Eu sei que vocês têm, assim, muita emoção para poder extravasar, para colocar, assim, naquele poema assim, lindo e maravilhoso. Aproveitem isso, gente, esse momento. Fiquem num cantinho quietinho e tentem fazer, assim, uma coisa bem bonita. Eu tenho certeza que vai sair cada coisa linda, certo? Doida para ver depois. Vamos lá. Produção de texto. Poema. Neste capítulo, você leu vários poemas e conheceu uma série de recursos utilizados na linguagem poética. Que tal colocar em prática esse conhecimento e construir os próprios poemas, organizando uma apresentação das criações de uma turma ou da turma e de outros poemas que você e seus colegas tenham gostado? Para a produção do texto, escolha uma das propostas a seguir, ou seja, não somente uma proposta aqui, né? Então, temos 3 para que vocês possam escolher e fazer a que vocês acharem melhor. Então, já facilita bastante o trabalho. Vamos lá. Proposta 1.
Cada aluno produzirá o próprio poema, tendo como ponto de partida a tela a seguir, ou poderá basear seu poema em uma pintura ou em uma fotografia que lhe estimule a capacidade criativa ou lhe dê inspiração. Alguém que você goste muito, né? Você pega a fotografia dela e vai se inspirar, ou em alguma imagem que você goste, né? Não precisa ser somente dessa fotografia não, Karine, dessa tela que tem aqui, ok? Vamos lá, orientações para essa primeira proposta. Para essa primeira proposta, tome a imagem como ponto de partida para a escrita do poema. 2. Experimente as sensações e ideias que a imagem lhe sugere e, com essa experiência, escreva alguns versos buscando perceber a seleção e combinação dos sons e das palavras. Depois, organize os versos e verifique se eles produzem o efeito que deseja quanto ao sentido, à sonoridade, ao ritmo do poema. Utilize os recursos estudados nesse capítulo e lembre-se de que um poema não precisa necessariamente ter rimas. Não é verdade? Isso não é verdade. Não tem jeito, minha gente, não tem jeito. Vamos lá. 4. Organize a escrita dentro do texto no espaço da folha. Você já sabe que a forma usada para escrever um poema não obedece à organização em parágrafos, mas em versos. Não é isso? Gente, porque vocês vão construir um poema visual. Lembre-se desse detalhe. A linguagem figurada é muito empregada nesse gênero. Reveja alguns exemplos estudados e utilize esse recurso para construir os versos. Se optar por escrever sobre outra pintura ou fotografia, peça ao professor orientações sobre como indicar as referências na imagem, né? No caso, o título que você vai colocar, o ano, autor, técnica, dimensão, etc. Né? Proposta 2. Escolha 5 substantivos e 5 adjetivos que, para você, estejam relacionados a um dos temas a seguir. Bom. Essas duas primeiras propostas, o poema ele não precisa ser visual. Somente na terceira proposta que ele precisa ser visual. Viu, gente? Então, vamos voltar à leitura da proposta 2, né? Escolha 5 substantivos e 5 adjetivos que para você estejam relacionados a um dos temas a seguir. Família, amizade, escola e medo. Se preferir, escolha outro tema com o qual você se identifique mais, né? Além desses 4 que tem aqui, você pode escolher amor, por exemplo, né? Nessa idade, alguns já estão apaixonados, né? Muito cedo, gente, muito cedo. Bom, orientações. Usando o tema e as palavras escolhidas, escreva um poema em que seu eu poético expresse suas emoções. Lembrando que você será o autor, certo? O eu poético é aquele que se expressa, é aquele que fala no poema, certo? Você é o autor, porque você escreve o poema. Mas quem fala no poema, quem se expressa, é o eu poético. Ou eu lírico. Eu poético ou eu lírico. De repente deu um branco assim, meu Deus! Né? Eu poético ou eu lírico, que é o que se expressa no poema. Você será o autor do poema, certo? Vamos nós. Bom, seu poema deverá ser estruturado em versos e estrofes. Crie associações entre ideias e imagens e use linguagem figurada para construir o sentido do texto. Se quiser, utilize rimas, né? Como sempre, não precisa necessariamente ter rimas. Mas a questão da linguagem figurada, ela facilita para que vocês possam rimar alguma coisa, né? O que é linguagem figurada, professora? No caso, é quando você quer dizer uma coisa e, de certa forma, assim, as palavras que você queria dizer ali não cabem. E aí você pega outra palavra que, dentro do contexto, adquira assuma aquele sentido, certo? Tem a linguagem real, não é isso? Que é a linguagem que a gente usa, a linguagem de dicionário que a gente usa normalmente. Assim, como é que eu posso falar? A linguagem real mesmo da palavra, certo? Aquele que é o significado dela próprio, ok? Então, a linguagem figurada, ela não é o significado próprio da palavra, ele é o significado que ele adquire dentro daquele contexto, certo? Então, aí você pode utilizar essa linguagem figurada para que colabore caso você queira rimar o poema,
ok? Vamos lá. Bom, se quiser, utilize rimas, né? Como disse, mas não é obrigado. Na proposta 3, o poema ele precisa ser visual de acordo com a proposta. Então, vocês têm a proposta 1 e 2 para fazer um poema verbal. Na proposta 3, teria que ser um poema visual, certo? Produzir um poema visual que mostre a combinação entre palavra e imagem. Vamos ver qual é que sairá mais, o verbal ou o visual, hein? Eu sei que vocês já sabem de tudo dos dois, então é só colocar em prática agora. Orientações. Escolha um tema que vai tratar e crie uma maneira de representá-lo visualmente, combinando imagem e palavra de modo a produzir sentido. Além do tema escolhido, verifique que outros elementos verbais, palavras e visuais, imagens, você poderá usar para compor seu poema visual. Observe a possibilidade de associar a palavra selecionada a outras palavras e objetos visuais, fotos, desenhos, colagens, para produzir o efeito desejado. Se desejar, para construir o texto ou para complementar o que ele quer expressar, forme imagens com as próprias palavras. Não se esqueça de que poemas visuais normalmente têm formato pequenos e com a mensagem de seu poema vai ser captada pela combinação da imagem com a palavra escolhida. O mais importante aqui é a criatividade, com certeza. Verifique se o poema atingiu o objetivo pretendido. Observe se o texto está disposto na folha de maneira significativa. A ocupação da folha é livre, mas não é ocasional. Em um poema desse tipo, a distribuição das palavras no espaço em branco do papel busca provocar efeitos de sentido. Dê um título ao seu poema. Esse título também deve combinar com a imagem dos elementos verbais. Caso julgue necessário, você poderá colorir o poema e usar outros recursos artísticos em sua composição. Eita, que vai ficar muito bonita essa atividade. Bom, também tem a parte da revisão e da reescrita, que em todos os textos era bastante importante, né, gente? A gente não pode simplesmente produzir um texto sem antes planejá-lo, depois produzi-lo e depois fazer revisão, reescrita, né? Isso, e avaliação também é muito importante, certo? Aqui na revisão e reescrita, vamos lá. Faça a leitura do poema em voz alta e verifique se é necessário retomá-lo, alterar as palavras. Revisão e reescrita. Faça a leitura do poema em voz alta e verifique se é necessário retomá-lo, altere as palavras e a combinação delas, acrescentar, retirar ou continuar o texto. No caso do poema visual, avalie a necessidade de alterar, acrescentar ou substituir algum elemento na produção. Verifique se o ritmo ou a apresentação do poema visual ficou agradável. Proceda com as modificações até concluir seus objetivos. Revise seu texto, observando e, se necessário, corrigindo ortografia, acentuação, pontuação, repetição de palavras ou ideias. Forme dupla com colega, né, que no caso não será possível, né, nem necessário, né? Você pode pedir a opinião de alguém da sua casa, né, para ver se precisa ou não ser alterado alguma coisa no poema, né? Vamos lá. Depois você vai mostrar ao professor para que ele possa revisá-lo. Em seguida, faça a edição definitiva do seu poema visual em uma folha à parte. Se optou por realizar a primeira proposta, reproduza a imagem da qual você partiu para produzir o poema e cole-a na edição final. Se você escolher, no caso, uma tela, uma fotografia ou alguma coisa, no caso você vai colocar junto ao poema, certo? Passe o texto a limpo e entregue ao professor para que confira a edição final. Ou seja, depois que você fizer colar a imagem, no caso, na primeira proposta, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai tirar a foto da página, né? Lembre-se, gente, que a letra precisa estar legível, né? Façam essa atividade à caneta para que o professor consiga ver o que vocês estão fazendo. Aí vocês vão tirar a foto e vão enviar para o professor, certo? Agora, para avaliar o seu trabalho, vocês vão responder essas perguntas. Os poemas nos trazem sensações, impressões, sentimentos e imagens. Você gostou da experiência de criar um poema? E os colegas demonstraram interesse no momento da produção dos poemas? Não, no caso, os colegas, eu estou lendo aqui, mas é só mesmo porque tem aqui no livro de vocês, mas isso vocês não vão poder fazer, não é verdade? Como foi para você a experiência de criar rimas, combinar palavras e também palavras e imagens de maneira especial
para dar beleza e sentido ao poema. Deve ter sido gratificante, não é verdade? Bom, aqui tem a questão da circulação e da declamação, que não será possível no momento, né? Infelizmente, no momento em que nós estamos, vocês vão somente produzir o poema e vão enviar para a professora de vocês, né? Proposta 1, proposta 2 ou proposta 3. Proposta 1, lembrando que vocês vão pegar a imagem que vocês tomaram como base e colar ao lado do poema. Proposta 2, vocês vão escolher dentre algumas daquelas palavras ou outra que seja melhor para você. E proposta 3, né, isso tem que ser um poema visual obrigatoriamente. A unha 2 não, pode ser um poema verbal, certo? Então, pessoal, desejo bom desempenho nessa atividade de vocês, certo? Fiquem todos com Deus. Lembre-se de não sair de casa, por favor, não saiam de casa, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, certo? Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, certo, pessoal? Então, vamos lá. Abraço apertado, beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus.